Belle Époque, ou Bela Época, como queira chamar a tradução, do francês Belle Époque. É o momento que nós estamos vendo dentro da nossa história. Agora nós saímos um pouco do Brasil e vamos para a Europa, entender o que é a Europa. Apesar que ela tem uma influência também no Brasil do século XIX. Mas, do momento que nós temos a unificação da Alemanha, a reunificação da Alemanha, até a Primeira Guerra Mundial, que acontece em 1914, nós vamos ter um período chamado Belle Époque. Invenções, Revolução Industrial, ciência, a arte, a cultura. O mundo estava fervilhando. Mas dentro dessa época também, nós temos ocupação imperialista da África e da Ásia. Nós temos o contexto imperialista aqui tomando conta do mundo. Movimento imperialista esse que vai causar a Primeira Guerra Mundial. Mas nós precisamos entender que dentro desse período, o chamado, os alemães, eles vão chamar isso de Segundo Reich, quando a Alemanha se unifica, depois da Guerra Franco-Prussiana, nós tivemos um período de altas descobertas, alto desenvolvimento. Olha o telégrafo sem fio, o telefone, o navio a vapor, o trem, tudo isso começou a aparecer dentro dessa época. O consumismo começou a tomar conta da sociedade. Parecia que o capitalismo estava altamente consolidado, juntamente com a cultura que acontecia, fervilhava na veia da Europa. Então nós precisamos entender esse período, um período de paz, que vai ali dentro dessa unificação da Alemanha até a Primeira Guerra Mundial, para nós entendermos o que se deu na Primeira Guerra Mundial. Na tela para vocês que nós estamos na aula de número 5, falando sobre aqui, ó, eu, professor Beto, estarei com vocês, professor Beto aqui, João Herbert, professor Beto, estarei com vocês aqui nesta aula aqui de número 5, falando sobre a arte, a ciência e a ideologia da Belle Époque, ou Bela Época, a era do progresso e do otimismo, a revolução das vanguardas artísticas, o diálogo com a arte africana, a antropologia entre o racismo e a ciência, tudo isso nós iremos ver dentro dessa aula. Olha aqui os salões, como as pessoas se vestiam, como as pessoas se encontravam. Parecia que o mundo estava às mil maravilhas, parece que não existia problema no mundo. Mas é claro que existia problema, a fome, a miséria, a escravidão, ainda estava presente aí neste momento. Mas esse momento é chamado de Belle Époque. É uma expressão de origem francesa, que significa literalmente Bela Época. Essa expressão foi criada para designar um período da história na Europa marcado pela paz, aproximadamente entre o ano, século XIX, 1871, quando teve fim a Guerra Franco-Prussiana, até o século XX, 1914. Nós tivemos um período aí, 70, 30, 40 anos aí de paz, só de prosperidade da Europa. Porque em 1914 começa a Primeira Guerra Mundial. São 43 anos, gente, de paz dentro da Europa. Esse período ficou caracterizado, sobretudo, pela expressão do progresso tecnológico, científico e cultural. Progresso tecnológico, progresso científico e progresso cultural. As coisas acontecendo. O período de Belle Époque foi uma fase de grande otimismo entre a população de países como a França, Alemanha, Itália, Reino Unido, entre outros que aproveitaram este período para se desenvolver no âmbito econômico, no âmbito tecnológico e no âmbito cultural. Todos esses avanços fizeram com que a população desses países restaurasse a crença em dias melhores. Que dias melhores iriam vir?
Imagine vocês. Nós estamos vindo do século XVIII, depois da Revolução Francesa, nós entramos na Idade Contemporânea, e nós vimos ali do século XVIII, da Revolução Industrial também. A Revolução Industrial se consolidando, vai se consolidar a Revolução Industrial e vários inventos começam a aparecer. E várias tecnologias, e várias culturas. O cinema começa a aparecer nessa época. A arte, o teatro, a música estava em ebulição. Olha o que acontece aqui na Amazônia. No século XIX, são construídos 2 teatros fabulosos, que é o Teatro da Paz, construído lá em Belém, e o Teatro Amazonas, construído em Manaus. A Estrada de Ferro, Madeira Mamoré, também está sendo tentada no século XIX, ser construída aqui no Brasil, que vai se concretizar no início do século XX, antes da Primeira Guerra Mundial. Então nós estamos em ebulição, o capitalismo, o capital indo para tudo quanto é parte do mundo, a coisa em ebulição, a coisa acontecendo. O trem a vapor, os navios a vapores entrando já no Madeira, em 1853. As navegações, Mauá, investindo aqui. O Brasil também está fazendo parte desse Belle Époque. Mas ela está acontecendo mesmo na Europa. É um período de paz. Não está em guerra a Europa. Saiu da Guerra Napoleônica, passou pela Guerra Franco-Prussiana e nós temos um período de paz. A Alemanha unificada, nós temos o Reino da Alemanha sendo formado, que foi chamado de Segundo Reich. É por isso que o Hitler na frente vai dizer que iria fazer o Terceiro Reich. E nós estamos aí passando por esse processo. Processo de Belle Époque. Na tela para vocês. A era do progresso e do otimismo. Está aqui. Olha aí. Era do progresso, era do otimismo. A França está saindo do Império Napoleônico, aí depois tivemos Napoleão III. A França estava passando por uma república. Já estava na sua terceira república. Se consolidando dentro de uma república. No âmbito tecnológico, surgiram inovações como o telefone. Vamos ver lá. O telefone surge nesse período. Inclusive, Dom Pedro II ele traz o telefone para o Brasil. O telégrafo sem fio, o Marechal Rondon teve tanto trabalho de colocar as linhas telegráficas e os caras foram lá e inventaram o telégrafo sem fio, que não precisava mais de fio. O cinema... O automóvel, gente, a combustão, os novos combustíveis são dessa época. Combustível fóssil. O avião, Santos Dumont, quem não lembra de Santos Dumont? Olha aqui, ó, a viagem do dirigível de Santos Dumont sobre Paris. A fotografia. A fotografia é algo impressionante. Eu sou apaixonado por fotografia. Porque é algo que ela prende um determinado momento da história e perpetua aquele momento. Os bondes elétricos, se nós olharmos no Rio de Janeiro, o bonde do Rio de Janeiro sendo colocado, o fonógrafo, o gramafone, o Rondon usava muito o gramafone lá para tocar música para os indígenas, para acalmar os indígenas, além da máquina de diversas ordens, que contribuíram para transformar o hábito da vida e pensamentos das pessoas. Todo esse desenvolvimento possibilitou a mecanização do trabalho que antes era totalmente manual. Professor, como era o primeiro... Olha a representação do telefone antigamente. Telefone que se discava rodando ele. Consequentemente, facilitou a produção em série de bens de consumo, especialmente produtos do ramo alimentício. Historicamente, também foi necessário, nesse período, que os trabalhadores assalariados começaram a reivindicar direitos, organizando-se em sindicatos e partidos políticos. Então, nós temos aí uma mudança na sua estrutura social. Nós temos, tanto é que nós vamos ver ali
em aulas posteriores, essa mudança social. Mas como é que se dá essa mudança social? Como é que se dá esse período aí de mudança social? Invenções, novas formas de pensar, nova filosofia, novas técnicas de produção. Os trabalhadores que eles estão com medo ali de perder espaço para a máquina, eles estão agora se adaptando. E eles estão questionando, olha, nós estamos trabalhando com a máquina, mas nós queremos ser mais valorizados. Eles começam a se organizar para ir atrás dos seus direitos trabalhistas. Direito esse que não existia no século XIX. E aí eles começam a se organizar para reivindicar os seus direitos trabalhistas. Começam a formar sindicato, começam a aparecer as primeiras leis trabalhistas dentro desse sistema capitalista. Então, é uma nova visão, é um novo modelo, é uma nova perspectiva de vida. Mas será que isso vai durar? Durou 43 anos. Essa paz. Paz na Europa. Só que nós vamos ver que lá no finalzinho começou a ter uma paz armada. Eles começaram, porque dentro dessas novas invenções, infelizmente, parte delas vão ser utilizadas para a guerra. Santo Dumont morre deprimido de ver o seu avião, que foi a invenção dele, sendo utilizado na guerra. O telefone sendo utilizado na guerra. O rádio sem fio sendo utilizado na guerra. E toda essa tecnologia ela passou a ser também utilizada na guerra. Novos armamentos, novas formas de... novas descobertas químicas que viraram armas químicas vão ser utilizados na guerra. Na tela para vocês. As exposições universais celebram-se a cultura e o progresso tecnológico, considerados as principais conquistas do homem civilizado. O cinematógrafo, em uma tela gigante, era exibido filmes de Louis Lumière. Lembra daquele filme de Louis Lumière? Tem uma cena dele que é uma bomba chegando até a Lua, mostrando grande novidade do momento. O primeiro cinema. Se o teatro já era algo impressionante aqui, ó, a representação teatral, imagine como foi o cinema, como foi impactante o cinema. Aquele movimento, as pessoas sem entender aquele movimento, achando que tinha gente atrás daquela tela. E aí ainda vem o telégrafo sem fio. Isso aqui foi o grande inimigo de Rondon, tá? Porque Rondon teve todo o trabalho de colocar o telégrafo com fio aqui, e os caras foram inventar o telégrafo sem fio. A descoberta das ondas eletromagnéticas pelo inglês Maxwell e os estudos efetuados pelo alemão Hertz, que comprovou as suas teorias, permitiram a Guglielmo Marconi considerar a utilização do espaço para a transmissão de sinais. Então, um estuda uma coisa, outro aperfeiçoa e outro diz, então vou utilizar esse estudo e esse espaço para transmitir alguma coisa. E ele estava transmitindo sinais, conseguindo assim maiores alcances em zonas onde a ligação física eram impossíveis, que era no mar. Surgindo assim o telégrafo TSF, o telégrafo sem fio. Só para vocês terem uma ideia, as linhas telegráficas, o Mauá, que foi um grande empresário brasileiro, ele colocou fios telegráficos ligando o Brasil à Europa. E agora não é mais necessário. Olha em 1912, não estávamos na Primeira Guerra Mundial. Em 1912, vocês assistiram o Titanic, a maioria de vocês assistiu o Titanic. Eles estão mandando mensagem. Pi, 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 porque a mensagem telegráfica trabalha com ponto e traço. Pi, 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 ponto e traço. Por isso que dá para fazer também de forma de luz, saindo, você pega uma lanterna e sai aquela luz lá, porque trabalha a questão do ponto e do traço na luz. Mas lá no Titanic eles já estavam utilizando telégrafo sem fio. As embarcações utilizavam telégrafo sem fio. E essa invenção
desses a energia aí, as ondas eletromagnéticas, estudado por Maxwell, que o Hertz vai aperfeiçoar essas ondas, e aí eles vão deparar com esse estudo, e vão dizer, peraí, mas eu posso utilizar o Marconi, ele vai pegar isso daqui e vai dizer, eu acho que eu posso utilizar isso daqui para mandar mensagem pelo ar. Eles começam o estudo assim, primeiramente, numa sala. Daqui a pouco eles ampliam a antena e começam a fazer esses testes. Daqui a pouco estavam em quilômetros esse teste. Daqui a pouco estava atravessando o oceano. O telégrafo sem fio mandando mensagem, aí a mensagem puff, batia na outra antena e dava o sinal que ele estava mandando. Olha que impressionante. Hoje a gente fala no celular com pessoas que estão lá na Europa, a gente acha essa coisa mais tranquila. Mas isso foi fruto de muito estudo e muita ciência. Sem a ciência, nada dessa tecnologia existiria. É por isso que é importantíssimo o investimento em ciência. Porque a pesquisa, os cientistas, eles são importantes para isso, para fazer essas novas descobertas e o mundo ficar um mundo mais fácil. Na tela para vocês. Olha aí, o Teatro Amazonas. É claro, a gente não podia ficar fora dessa Belle Époque. O Paris dos trópicos, aí Manaus era considerada, aqui também nós estávamos em pleno auge da borracha. Paralelamente, a Belle Époque se desenvolvia nos Estados Unidos. Após a recuperação da crise econômica de 1873, o Reino Unido após a era vitoriana, na Alemanha, o Kaiser Wilhelm I e II, e na Rússia, Alexandre III e Nicolau II. No Brasil, esse período ficou marcado nas cidades de Fortaleza, de Manaus, Rio de Janeiro, sobretudo após a proclamação da República em 1889. E em Belém também nós tivemos aí essa Belle Époque, devido à borracha que era explorada aqui nessa região. Gente, o Teatro Amazonas é a coisa mais linda. Só que o maior teatro da região norte se chama Palácio das Artes e está aqui em Porto Velho. Mas eu acredito que o mais bonito seja o Teatro Amazonas. Olha aí, ó, Teatro da Paz em Belém. Também considero muito bonito o Teatro da Paz. Mas olha aqui como o Teatro Amazonas é mais bonito. Teatro Amazonas, Teatro da Paz. Teatro Amazonas, Teatro da Paz. Daqui é em Belém, esse aqui é em Manaus. E eu acredito que o Teatro Amazonas é o mais bonito. Esse aqui era maior, tinha uma capacidade maior do que o Teatro Amazonas. Só que aí ele perdeu sua majestade para o Palácio Belas Artes em Porto Velho. Só que o Palácio Belas Artes não é dentro de uma arquitetura. Essa aqui é uma arquitetura italiana. Essa aqui é uma arquitetura francesa. E aqui o Palácio das Artes é uma arquitetura mais moderna. A evolução das vanguardas artísticas aí, ó. As obras de arte. As obras de arte sendo apresentadas, pintando os salões, pintando... Olha aí, Van Gogh. Todos esses avanços não poderiam deixar de afetar as artes. O movimento e a vanguarda artística foram se moldando a fim de criar uma nova forma de representar a natureza ou a realidade diferente daquela época, daquela da qual a fotografia já era capaz de fazer. Percebe-se essa movimentação, especialmente em movimentos como o impressionismo e o expressionismo. Então nós temos aí o impressionismo. Olha aí o impressionismo. O nome impressionismo deriva de uma obra de Monet, chamada Impressão, Nascer do Sol. Essa obra de Monet aqui, é uma obra do século XIX e ela vai ser o marco divisório que vai lançar o impressionismo. E o expressionismo, o que é? O expressionismo, a gente não poderia deixar de apresentar para vocês essa obra. Essa obra aqui é impressionante. A expressão surge na Alemanha em meados de 1905,
Por isso é também chamada de expressionismo alemão. Edvard Munch é considerado o precursor do expressionismo. Sua obra mais importante é O Grito, de 1893. O Grito. Ele representa uma das mais emblemáticas do movimento expressionista. O Grito. Outras vanguardas artísticas que compunham o período modernista também foram criados de modo a se adaptar e enaltecer as mudanças culturais, tecnológicas, ideológicas predominantes naquele período. O que eu quero que eu mostre para vocês aqui? Que agora as obras de arte elas não precisam ser aquele negócio de pintar a realidade, o realismo. Ela tem uma mudança. Uma obra que parece borrada, ela tem algo que vai te impressionar, que vai te prender, ou que vai mostrar uma expressão. A filosofia da arte ela está em mudança. Outras vanguardas artísticas. Adaptar e enaltecer as mudanças culturais, tecnológicas e ideológicas, predominantemente naquele período. O movimento futurista criado por Giacomo Balla exemplifica bem essa exaltação. O futurismo voltava-se somente para o futuro, pregando o rompimento com a arte e a cultura do passado, celebrando o progresso e a tecnologia moderna, a vida urbana, a velocidade e a energia. Então, olha, vem cá comigo. Olha esse movimento futurista. O que importa é o que está no futuro. O passado foi deixado de lado. Então nós precisamos adaptarmos ao futuro. Como é que esse futuro se apresenta? De que forma ele vai se apresentar? A obra de arte, gente, é impressionante você parar diante de uma obra de arte. Cada uma no seu momento. A obra de arte ela vem com uma construção, como é aqui atrás de mim, o Castelo da Batalha, o Mosteiro da Batalha, que fica em Portugal. Quando eu me deparei com esse mosteiro, eu fiquei impressionado. Só que é uma obra medieval, obra que vem lá da Idade Média, que tem uma característica. Agora nós estamos aí na Idade Moderna com uma outra característica, uma outra pegada na obra de arte. O impressionismo e o expressionismo, ele vem caracterizar isso. Eu tenho um amigo que ele é professor de literatura, ele trabalha também muito com arte, e a professora Lidiana, que é professora de arte aqui de vocês, ela vai trabalhar essas questões, como se dá esse processo de transição. Mas será que só a obra da Europa tem importância? Será que só o eurocentrismo que se propagou por anos e anos tem importância? Outros continentes passam a ter importância na arte? É aí que nós vamos ver na tela para vocês, porque nós estamos diante do diálogo com a arte africana, a arte das máscaras, a arte da expressão. As máscaras sempre foram as protagonistas indiscutíveis da arte africana, sem dúvida. Durante muito tempo, a produção artística africana foi excluída da história da arte. De acordo com um pensamento racista predominante na Europa do século XIX e início do século XX, a arte africana era primitiva, produzida por povos bárbaros inferiores. Tá? Povos bárbaros. Então a gente está diante dessa arte aqui. Essa arte que é produzida na África. Será que é uma arte primitiva? Ou é uma arte que ela traz a cultura de um povo? Eu quero lembrar que a Europa do século XIX, início do século XX, é a Europa eurocêntrica. Parecia que a Europa era o centro do universo. Nada mais existia. Tanto é que quando nós estudamos a história que vai ser escrita, é uma história mais ocidental, da Europa para cá. O Oriente foi esquecido. E a África também era esquecida. É por isso que nós estamos resgatando a história da África, para ela não ficar esquecida dentro desse contexto. E a África, ela vem se formando, ela vem se contextualizando, ela vem mostrando
que a arte dela não é só uma arte primitiva, uma arte bárbara, uma arte inferior. É uma arte que ela tem uma predominância, ela tem uma expressão, ela tem a expressão de uma cultura de um povo. Aí a Europa ela se voltou para dar o valor a essa arte. Porque quando se escrevia sobre a África, era o colonizador que ia lá e escrevia. Você não lia a escrita do povo africano, escrita pelo próprio povo africano. Então era uma escrita cheia de preconceito. Ainda tem o darwinismo social muito presente, que nós já vamos falar sobre ele. E o eurocentrismo. Na tela para vocês. Na primeira década do século XX, iniciando o século XX, a pintura realista passou por uma crise na Europa. Então essa pintura realista que mostra aí a cena de realidade, buscava dar a forma maior real possível, a arte ela vai passar por uma crise. Muitos artistas desejavam transformar e romper com a arte acadêmica. Dessa maneira, o contato com artefatos africanos levados pelos viajantes e exploradores que haviam visitado a África possibilitou aos artistas europeus um novo olhar sobre a arte. E qual é esse novo olhar? Olha aí. Busto de uma mulher, de Pablo Picasso. Nesse século XX, Pablo Picasso já tentava colocar na obra de arte. Por isso que é uma das obras mais caras do mundo hoje, de Pablo Picasso. Alguns artistas, como o poeta Guilherme Apollinaire e os pintores Henrique Matisse e Pablo Picasso, encantados com essas peças, reconheceram a obra africana como objeto de admiração e inspiração. Percebam vocês aqui, ó. Deixa eu voltar aqui. Olha aqui essa máscara africana. Olhou direitinho? Agora vamos voltar lá. Olha aqui a obra de Pablo Picasso. Como ele tem no busto da mulher aí, ele tenta colocar um pouco dessa miscelânea da arte que tem na Europa com a arte africana. Em geral, as peças de arte africana eram compradas ou trocadas por pesquisadores, geógrafos e etnógrafos, roubadas ou pintadas por agentes coloniais ou produzidas por africanos com o objetivo de comercializá-las com os europeus. Levados para a Europa, as peças passaram a compor o acervo do museu ou eram vendidas em antiquários. E com isso, nós temos essa transformação da arte africana. A arte ela está em processo de transformação, ela está em processo de adaptação. Impressionismo, expressionismo que vão surgir, juntamente com essa arte que tenta dar uma modernidade ao contexto europeu, ela enfrenta o eurocentrismo, ela enfrenta o darwinismo social, aonde no darwinismo social o europeu achava que ele era o centro do desenvolvimento humano. Ele era a civilização desenvolvida, o resto era civilização subdesenvolvida, civilização bárbara. Ele olhava para a América, ele via isso, ele olhava para a África, ele via isso, ele olhava para a Ásia, e ele via isso, ele olhava para a Oceania, e ele via isso. Ou seja, só a Europa tinha o desenvolvimento social, a inteligência, a superioridade. Na tela. Tanto é que nós temos a antropologia entre o racismo e a ciência, que se apresenta. O processo imperialista de conquista da África e da Ásia pelas potências europeias foi sustentado por explicações ideológicas que ocultavam os interesses econômicos imediatos. Assim, muitos cientistas do século XIX
aproveitaram a teoria da evolução das espécies de Charles Darwin para criar e formular um chamado darwinismo social. O que é? A evolução da espécie dizia que as espécies elas vão passar por um processo evolutivo. E o darwinismo social dizia que a Europa era a espécie mais evoluída da humanidade. Olha, o darwinismo social defendia a ideia de que a sociedade se modificava e evoluiu ao longo do tempo. Segundo essa visão, cada povo se encontrava no estágio de evolução, que poderia ir de selvagem ao bárbaro, ou mais baixo até o civilizado, ou mais elevado. Então, o selvagem e o bárbaro era o mais baixo. O civilizado, chamado civilizado, era o mais elevado. Então, eles tinham essa concepção, os europeus eles tinham essa concepção do darwinismo social, que eles eram uma sociedade mais evoluída, eles tinham a obrigação de levar a civilização para as outras sociedades. Também distorcendo a teoria de Darwin, inventou-se um conceito de raça como categoria biológica e definiu-se a ideologia da superioridade racial e da existência de diferenças psicológicas, morais e intelectuais entre as raças, coisas que não existem. Olha como o darwinismo social está presente dentro da nossa sociedade. Ele tenta sempre colocar como o povo branco, o povo europeu, sendo mais evoluído do que outras raças. Eu quero lembrar que Hitler vai utilizar isso quando ele tenta purificar a Europa com a raça ariana. Hitler vai utilizar isso na Segunda Guerra Mundial. Essa mesma filosofia do darwinismo social, o Hitler coloca em Mein Kampf, Minha Luta, naquele livro dele. Então, nós estamos passando por um processo de autoafirmação da Europa como se ela sendo a dona do mundo. Eu estou aqui e eu tenho o direito de colonizar a África. Eu tenho o direito de colonizar a Ásia. Eu tenho o direito de colonizar a América. Por quê? Porque eu, europeu, sou mais evoluído do que esses povos. E eu tenho a obrigação de levar a civilização para esses povos. Como se civilização fosse que eles tivessem. Como a cultura desse povo em cada local não fosse civilizada. Um erro grotesco. Na tela para vocês. Na tela. O racismo foi utilizado para justificar a expansão do imperialismo europeu, pois propagava a ideia de superioridade da raça branca em relação aos outros povos. Além disso, partindo do princípio de que a sociedade tradicional da África, da Ásia e da América vivia um estágio primitivo da história humana. Os evolucionistas sociais defendiam a suposta missão dos europeus de levar a civilização aos bárbaros e selvagens. É aí que eles se colocavam. O trabalho de Franz Boas e Marcel Mauss, entre os outros, mostram que todos os seres humanos integram com o mundo da mesma maneira, por meio de complexos sistemas simbólicos, não havendo apenas uma forma correta ou civilizada de viver. As conclusões da antropologia cultural foram, posteriormente, confirmadas pelo estudo da genética humana. Os seres humanos não podem ser divididos em raça, gente, pois todas as pessoas participam do mesmo genoma. Nós viemos do mesmo genoma que nasceu lá na África e, portanto, apresentam a mesma capacidade e potencialidade. E, por fim, todo esse entusiasmo do qual até os dias atuais colhemos frutos, também rendeu muitas disputas por dinheiro e poder, culminando a Primeira Guerra Mundial. Infelizmente, como eu falei para vocês, muitas invenções da Belle Époque desse período foram utilizadas como tecnologia de armamento de guerra. Então,
Vem cá comigo. O europeu que estava se sentindo superpoderoso, agora ele vai se mostrar altamente letal. Ele vai utilizar todo esse aparato para fazer a guerra. Uma guerra cruel. Uma guerra sem precedentes. E aqui chegamos ao final de mais uma aula. Mas o professor Lorismar, daqui a pouco, vai voltar fazendo uma revisão com vocês, para vocês fazerem atividade, tá bom? Até a próxima aula.